Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foi criada em 2017 pela mão do então Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O ex-ministro do primeiro governo de António Costa afirmou que a sua criação surgiu da necessidade da escola contribuir para a plena formação humanística dos alunos e de prepará-los para a vida. Há cerca de um mês, num congresso do Partido Social Democrata, o primeiro-ministro Luís Montenegro revelou que o governo pretende libertar a disciplina de amarras ideológicas e reforçar o cultivo dos valores constitucionais. Mas de que amarras é que falamos? Será a revisão dos conteúdos lecionados justificada? São convidados deste debate Rita Matias e Miguel Costa Matos. Rita Matias é deputada na Assembleia da República pelo Chega, coordenadora da Juventude do Partido e vogal da Direção Nacional. Licenciada em Ciência Política pelo ISCTE, foi cabeça de lista por Setúbal nas eleições legislativas de 2024. Miguel Costa Matos é deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista e secretário-geral da Juventude Socialista. Licenciada em Filosofia, Política e Economia, foi deputado mais novo do Parlamento no momento da sua eleição em 2019. Antes de mais, quero agradecer aos dois pela vossa presença. Rita, um dia depois do Governo ter apresentado uma possível revisão aos conteúdos da disciplina de cidadania, o Chega anunciou a apresentação de um projeto de lei que visava o fim da sua obrigatoriedade e acusou também a disciplina de cumprir uma agenda ideológica. Pergunto-lhe se questões como direitos humanos, igualdade de género e educação ambiental são consideradas questões partidárias, neste caso associadas exclusivamente a partidos de esquerda. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco. Dizer que, de facto, as questões que mencionou, a educação para o ambiente, temas sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, não são questões partidárias, mas infelizmente podem ser questões mais politizadas e muitas das vezes mais sequestradas ideologicamente para a esquerda ou para a direita. E aquilo que nós vimos foi a esquerda muito bem organizada ao longo das últimas décadas conseguir capturar certos temas, seja no ambiente, seja no tema da discussão entre a igualdade entre homens e mulheres e neste ponto até conseguir desvirtuar essa luta justa e necessária para uma outra luta onde damos de forma muito desproporcional tempo de antena a certas minorias, infelizmente sequestrando direitos que conquistámos para as mulheres anteriormente. E, portanto, quando falamos dessa disciplina de cidadania ou de conteúdos que são politizados na mesma, é devido à falta de parâmetros e, infelizmente, à ambiguidade de muitos daqueles que são os seus recursos. É uma disciplina onde não existe nenhum recurso obrigatório, mas onde muitos dos recursos disponíveis, por exemplo, na Direção-Geral do Ensino Superior, são conteúdos que são muito questionáveis. Recentemente, em debate com com o Primeiro-Ministro não, foi com o Ministro da Educação, na Assembleia da República, pude ler um dos conteúdos que está disponível no caderno Press, que é um caderno que foi elaborado pela ARS Norte e pela Direção-Geral de Ensino e, portanto, também divulgada por vários órgãos com um selo estatal, onde tínhamos perguntas, por exemplo, quantas posições se fazem no sexo, porque é que as raparigas gostam de sexo oral, como é que posso lidar com o facto de me apaixonar com um professor. Eu tenho sérias dúvidas que estes temas possam ser tratados com esta leveza nas salas de aulas, com crianças de 10, 11, 12 anos, e tenho sérias dúvidas também que as próprias crianças queiram ver esses temas abordados por pessoas que não tiveram qualquer preparação pedagógica, porque um professor de cidadania não é um professor em nada diferente de outro. Não houve nenhum professor com um currículo específico que fosse escolhido para dar aquela disciplina, e por isso o que o Chega pede é que a disciplina deixe de ter um conteúdo obrigatório, que passe a ser opcional, na mesma medida que existem, por exemplo, a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica ou Evangélica, que são opcionais, e tendo em conta o desenho da disciplina, parece-nos que esta devia de ser da esfera da opção. Não sendo opção, temos que rever os conteúdos e garantir, por exemplo, um perfil mínimo para um professor poder lecionar esta disciplina, porque muitos saberão que muitas vezes o que acontece é aquele professor de Educação Física que não tem horário suficiente para conseguir continuar a ter carga horária que justifique a sua presença na escola, ou aquela professora de Psicologia ou de Filosofia. Isto acontece em muitas escolas e são pessoas que não estão vocacionadas para tal e que não se sentem confortáveis a abordar estes temas, e a bem da qualidade do ensino e também dos alunos, era importante revermos estes conteúdos. Passando a palavra à Rita, ainda sobre a questão da superposição do Estado à família, o Chega acredita que devia haver essa educação por parte dos pais e, se sim, há sempre essa vontade por parte das crianças para falarem com os pais sobre esses assuntos? Antes de mais, é preciso distinguir dois conceitos. É que a educação, de facto, tem que ver com a família. É a nossa família
que geralmente é um espaço de amor. Existem exceções, mas para essas exceções têm que existir regras muito específicas e temos que reforçar o nosso Estado. E o Chega apresenta uma série de propostas, nomeadamente para punir quem não sabe estar em família e não sabe respeitar os seus, mas, portanto, esta função de passar valores e de educar compete à família. Ao Estado compete ensinar e a escola deve se focar na sua dimensão científica, na sua dimensão pedagógica, evitando tudo o que é subjetivo para não ferir suscetibilidades. Vou ser polémica. Imaginemos o que é, dentro das novas migrações, para uma família muçulmana chegar à escola e de repente ter um conjunto de valores que não são os seus. E agora eu gostava de ver a esquerda resolver este problema que criou. E o que é que vão dizer? Vão dizer que os seus valores constitucionais se sobrepõem à fé islâmica ou se sobrepõem à fé cristã, por exemplo, onde vimos, infelizmente, em Portugal, uma família ser perseguida e estar perante o Estado porque recusava que os seus filhos participassem naquelas aulas. E por isto, sim, infelizmente, esta disciplina está a sobrepor-se a um direito constitucional, que é a da família e, acima de tudo, a Constituição diz de forma muito clara que o Estado não pode programar nem a cultura nem o ensino sob qualquer viés ou qualquer diretriz ideológica, cultural, política. E quando nós olhamos para esta disciplina, infelizmente vemos vários conteúdos que estão pensados à esquerda. Pensemos, a temática da igualdade de sexos, da igualdade entre homens e mulheres que têm que ser iguais em tudo, perante a lei. Porquê é que nós estamos a adotar a perspectiva de género? Porquê é que estamos a substituir a palavra sexo por género? Isto é uma forma de politização do discurso. É que género, infelizmente, abarca mulheres, mas abarca também pessoas que percepcionam como mulheres. E por isto, de repente, nas nossas escolas, estamos a discutir se homens podem aceder a espaços femininos, como balneários ou casas de banho. Isto tudo com a brincadeira da palavra género. É um exemplo muito claro do que é a politização que existe deste discurso. E, portanto, quando Luís Montenegro diz que temos que esvaziar este currículo, o Chega diz não é só o currículo da disciplina de cidadania, é todo o ensino. Olha, estamos no dia 25 de novembro. Quantas páginas é que tinha no seu livro de história sobre o 25 de novembro? Quantos jovens hoje acham que nós transitámos do 25 de abril para uma democracia assim, num abrir e fechar de olhos? Quantos jovens não sabem dos processos de nacionalização, não sabem dos processos de expropriação, não sabem que houve um verão quente, não sabem que houve exilados políticos à direita? Isto não está vertido em nenhum currículo, ou está muito pouco, e, portanto, se temos um espaço curricular para os jovens e as crianças estarem lá sentados e aprenderem valores constitucionais, então que aprendam nomeadamente estes, que saibam como é que nós conseguimos chegar à nossa Constituição, que estudem, por exemplo, literacia financeira, que é aquilo que os jovens nos pedem muito e que, infelizmente, ainda não têm como uma resposta consolidada, e esse é um legado que o Partido Socialista deixa e que o Partido Social Democrata ainda não conseguiu concretizar. Obrigada, Rita. Concorda com esta afirmação do Miguel? É preciso ensinar os jovens estes fatores? De facto, se a disciplina de cidadania fosse isso, sobre o que é um cidadão, sobre o que é a nossa Constituição, sobre ciência política, e se a suspeita, falo quase em causa própria, era muito importante que dedicássemos esse espaço. E, aliás, os jovens pedem-nos isso. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. É o que está no infelizmente, é o que está no programa, mas não é o que é aplicado. E nós podemos planear tudo muito bonito, mas depois, infelizmente, no terreno, não vemos sucesso. O Miguel falava do sucesso da disciplina da educação sexual, que é transversal às várias disciplinas. Mas a verdade é que os dados dizem-nos que o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou, o número de gravidezes na adolescência não diminuiu assim tanto. Infelizmente, a educação sexual. Não estou a dizer isto, estou só a dizer que se calhar a nossa abordagem não é a melhor, se calhar devíamos de falar de outras formas e, acima de tudo, perceber que estamos em novos tempos. Uma estratégia de há 40 anos não serve hoje quando um jovem abre um TikTok e tem muito mais informação do que o professor está disponível para falar. E por isso temos que compreender que espaços é que nós estamos a criar nas escolas. Nós queremos mesmo falar com os nossos professores disto, numa sociedade cada vez mais diversa. Não temos outros espaços, outros coletivos, por exemplo, nos temas dos géneros e da diversidade. Nós queremos mesmo ouvir um professor binário que não tem outra visão do mundo a explicar-nos a diversidade, ou queremos ir ao coletivo mais próximo ou à JS ouvir falar sobre isso? Se calhar temos que perceber que há outras esferas, outras competências que não têm que ser da escola. E está tudo bem não ter que ser na escola, porque Obrigada, há várias instituições, há a igreja, há a catequese, há outras coisas onde podem ir aprender. Rita, há pouco falávamos sobre casos de gravidez na adolescência, casos de doenças sexualmente transmissíveis e jovens com comportamentos de risco. Há uma relação ou uma ligação entre o lecionamento desta disciplina e estes casos, ou não existe qualquer tipo de ligação? Bom, eu sinceramente não conheço estudos e também tenho séria dúvida que alguém queira produzir esse tipo de estudos, porque infelizmente mesmo na academia também há posições mais ou menos dominantes que nos permitem ter mais ou menos sucesso. Mas aquilo que sei é que a matéria de facto é que aumentaram o número de doenças sexualmente transmissíveis, as crianças ou os jovens começaram a ter experiências sexuais mais cedo do que o costumavam ter. Não vou dizer que é responsabilidade da educação sexual nas escolas, naturalmente há muitos outros fatores que podem ser colocados em cima da mesa, mas há algo muito importante que é preciso dizer. Não há ninguém que nos queira tão bem como a nossa família. E se assim não é, algo está errado. E, infelizmente, nós não somos todos iguais. Aliás,
há tanta gente que prega a diversidade que é importante percebermos. Nós podemos ter duas crianças de 10 anos e uma estar muito preparada para ter certas conversas e outra não estar. E está tudo bem. O corpo delas, se calhar, nem se está a desenvolver da mesma forma, nem na mesma fase, e está tudo bem. E, portanto, é preciso percebermos que pode ser uma violência para certas crianças, para certos jovens, colocar certas questões numa forma precoce, numa altura antecipada da sua vida, e não podemos demonizar as famílias. Portanto, é muito errado colocarmos esta discussão de uns querem a liberdade e os outros querem oprimir. Eu não quero oprimir ninguém, acho que as pessoas olham para mim e percebem que aqui estou bem, estou saudável, não me faltou nada de formação ou de informação. Agora, se calhar, nos tempos certos, respeitando acima de tudo aquilo que também é a vontade dos pais. E o que nós sabemos é que na hora da decisão, infelizmente, nós não ouvimos os pais, não só sobre estes temas, mas, por exemplo, quando se falou da implementação de casas de banho mistas nas escolas, quando se falou de balneários mistos nas escolas, não foi o Chega que propôs, não vale a pena mentir, nem temos tempo agora para... Sim, o polígrafo também, olha, é financiado por quem nós sabemos. Voltando ao ponto, aquilo que sabemos é que o Chega chamou os pais às escolas, os representantes das associações de encarregados de educação, e foram negados, não puderam estar lá presentes a dar o seu posicionamento. Porquê? Porque era contra a vontade da maioria de esquerda que ainda existia na Assembleia da República. Portanto, temos que parar de demonizar pais e encarregados de educação, pensar que são os primeiros a querer colaborar com a instituição escola para o sucesso escolar dos filhos e, acima de tudo, centrarmos numa coisa. Portugal desce de ano após ano nos rankings escolares. E é muito bonito estarmos aqui a discutir... Desce, sim, senhora. E é muito bonito estarmos aqui a discutir a nossa sexualidade e como é que nos percepcionamos à segunda, à quarta e à sexta, mas no final todos queremos é ter um salário, ter capacidade de nos inserir no mercado de trabalho, queremos ter capacidade de se ingrar na vida, e a escola muitas das vezes é o único elevador social que temos, nomeadamente da zona onde eu cresci e vivi. Portanto, a escola para mim, mais do que um espaço para a diversidade sexual, era um espaço para eu poder se ingrar na vida. E era importante que não se esquecesse. Rita, em relação ainda ao perfil do professor, o que é que o Chega considera que deve ser a formação de um professor para dar esta disciplina de cidadania? Dependendo dos conteúdos que sejam decididos que permanecem nesta disciplina, devemos de vocacionar então as pessoas certas para esse lugar. Se mantivermos os temas de educação sexual, então se calhar temos que ter profissionais da área de saúde. Se quisermos abordar temas climáticos, então temos que garantir que não é um ativista que ali está, mas é alguém que estuda ciência e, acima de tudo, sabe uma coisa. Uma coisa é reconhecermos que o mundo muda de clima e que a temperatura aumenta, etc. Outra coisa é, com isto, criarmos impostos climáticos, permitirmos que haja uma transferência de poder entre cidadão, entre comunidades e Estado. Portanto, depende de onde nós quisermos levar esta disciplina. Aquilo que sabemos é que atualmente ao fim do não nosso funciona. tempo. Rita, Miguel, muito obrigada pela vossa presença. Chega ao fim mais um debate do E2, desta vez sobre a disciplina de cidadania nas escolas.